pastor o Salmo número 84, que é saudades do tempo. Salmo 84. Todos acharam? Vemos então. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua glória, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. As chuvas também enchem os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios, em 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, nenhum bem negará os que andam retamente. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem e em ti põe a sua confiança. Amém. Irmão Valmínio Dias vai nos dirigir com a palavra de oração. Podem sentar-se, amados. Irmão Walter Roberto irá louvar ao nosso Deus, apresentando um hino nesse momento. Mas um dia encontrei o Salvador.
Aceitar que existe um Deus que está a me escutar. Mas meus planos não são grandes como os planos do Senhor. Sob as mãos de Deus serei um vencedor. Jesus virá pra me libertar. Muito bom falar de missões, o pastor sempre que dá uma brechinha ele lembra, né? E temos que lembrar mesmo, porque a nossa igreja é missionária e às vezes passa, né, meio batido assim, enfim. Então, essa época, essa fase de missões nacionais, nós temos o tipo missões, oportunidade de servir. Oportunidade, todo mundo aparece, né? Diz que aparece. Então, se não aparece, nós vamos fazer a oportunidade. Eu disse pela manhã que o salvo, ele faz aparecer porque ele já provou. E nós, como amamos o nosso próximo, que é um dos mandamentos fundamentais, nós fazemos a oportunidade aparecer. A oportunidade de falar de Jesus. A oportunidade de servir. Então, não vamos esquecer o nosso alvo, né, a nossa meta, para missões nacionais é de R$5.500. Nós já estamos fazendo os alvos nas classes de escola dominical. E o irmão que tem no coração esse desejo ardente de contribuir, que é muito importante. Se ainda não tem, vamos fazer em oração, que é o passo primordial. É orar. Se nós não orarmos, nós não vamos saber o gostinho que tem missões na vida do cristão, na vida do salvo. E se isso não está acontecendo, vamos correr para os pés do Senhor. Senhor, me ajude, me dê oportunidade para eu amar missões. Vamos abrir a Bíblia, 1 Pedro 4:10, vamos ler juntos. Semana passada a irmã distribuiu os cartões do missionário, todos oraram essa semana? Todos? Quem orou pelo missionário? Nossa, gente, vocês não receberam o cartãozinho, vocês esqueceram. Eles estão lá aí no meu lugar.
tirar uma hora especial e entregar diante do altar do Senhor essas vidas preciosas que Ele reservou. Tá bem? 1 Pedro 4, 10. Talvez a minha Bíblia tenha alguma diferença. Os irmãos, empenhem-se bem. Vamos ler bem forte para ficar bem bonito. Vamos lá? Ser uma magnifique aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Muito bem. Agora eu vou pedir ao irmão Alvei que ore, entregando nas mãos do Senhor a nossa igreja missionária. Que o Senhor desperte esse sentimento maravilhoso que é orar e amar as almas perdidas. Deus, nosso Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos, ó Deus, esses missionários que estão aí pelos campos, ó Deus, levando a tua palavra, levando o teu evangelho. Nós queremos te pedir, ó Pai, que tu possa estar suprindo todas as suas necessidades, ó Deus.
razões para gostar de todos. Às vezes você acha que gosta mais de uma parte, de uma porção. Às vezes você acha que é um capítulo que você gosta. Mas eu creio que a parte da Bíblia que mais gostamos acaba sendo aquela que estamos trabalhando no momento. Eu acho que o Salmo 84 sempre teve um apelo muito especial para mim. Desde que aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador aos 18 anos, numa das ruas centrais de São Paulo, veio no meu coração o impulso, o desejo de procurar o povo de Deus, o desejo de estar junto, ao lado das pessoas que o amavam, como o amava aquela pessoa que me falou de Deus, pregou naquela noite. E ansiosamente eu esperei o momento de poder atravessar pelas portas de uma igreja e ouvir de novo alguém cantar um hino para Deus. Para mim era uma tremenda novidade, e especialmente alguém abrir a Bíblia, ler um trecho e falar meia hora. E eu ficava maravilhado, né? De onde vem tanta coisa que a pessoa vê um pedacinho desse tamanho e fala 40 minutos e enche o nosso coração de alegria. Algumas razões me levaram a procurar a igreja batista, e não foi por convicção de que os batistas fossem especiais. A primeira razão foi que bem próximo da minha casa havia uma igreja. De lá eu podia muitas vezes ouvir até o cântico, tão próximo que era, mas ali havia umas menininhas muito bonitinhas, viu, dona Estela? Aí eu passava ali, ficava olhando, eu achava muito bonitas aquelas meninas, muito interessantes, até porque bem diferentes das outras com quem eu convivia, e parece que tinha um pouco de resposta também. Mas aí quando eu aceitei Jesus, falei, nessa eu não vou porque essas meninas vão pensar que eu estou lá por causa delas, e eu mesmo quero deixar dúvida nenhuma no meu coração que eu estou indo por causa de Jesus. Eu vou a uma igreja onde eu não conheça ninguém. E a razão que me levou então para a igreja de Vila Formosa, a igreja batista de Vila Formosa, a igreja próxima ali do ginásio, nós estudávamos, da escola nós estudávamos, muitas vezes eu passava em frente, rumo aos ensaios dominicais do teatro amador que eu pertencia, eu passava ali às vezes em frente, via algumas pessoas por ali. Então eu falei, lá mesmo que eu vou. E então no dia 12 de abril de 1964, às 8h30 da manhã, eu estava na porta da igreja. A Sueli estava comigo. Eu com 18, ela com 10. A Sueli era muito ligada a mim, onde eu ia tinha que driblar a Sueli para poder sair sozinho. Dar dinheiro para comprar doce, ela ia para comprar doce, quando voltava eu já não estava mais, essas coisas. Mas naquele dia eu falei, domingo eu vou para a igreja, e a Sueli falou, eu vou, ótimo, vamos. Era frio já, naquele tempo em São Paulo, já o inverno começava bem mais cedo, né? E já estava frio. Eu me lembro que a Sueli colocou um chalezinho na cabeça, bem agasalhadinho. E então foi aquele garoto de 18 com a irmãzinha de 10, fomos para a igreja de Formosa. Começava às 9h30, cheguei às 8h30, não sabia o horário, não queria perder o bonde, melhor perder ou chegar cedo. Aí nós nos sentamos do outro lado da rua, havia ali uma lojinha de colchões. Falei, senhor, vamos sentar aqui. Sentamos lá do outro lado da rua e ali esperamos até que o zelador veio abrir as portas. Então nós dois fomos os primeiros a penetrar naquele recinto, naquela manhã maravilhosa. Ali então tudo começou. Que alegria! Desde a hora que o pastor foi para o púlpito e abriu lá um livro preto e disse, vamos cantar o hino tal. Eu não sabia o que era isso, o que é hino tal, mas era uma coisa que ia cantar. E aí o povo cantou. Eu no primeiro banco,
sempre fui intransigente nesse ponto. Entre mim e o pregador não quero ninguém. Eu sentei no primeiro ano, eu assumi no primeiro ano. E ficou mais fácil também do pastor me visualizar. Primeira vez que entro na igreja. E aí facilitou o contato dele comigo depois. E eu não sei como passaram pelas horas tão rapidamente. Eu sei o título da lição daquele dia: O Homem no Universo de Deus. Se alguém possui uma revista de escola dominical do segundo trimestre de 1964, traga essa revista e vou mostrar para os irmãos o texto. Essas lembranças me mostram quão importante para mim foi a descoberta, quão importante para mim foi ter nascido com uma realidade espiritual desconhecida até então. Quão importante para mim foi que Deus me chamara, porque na verdade isso é a resposta de uma vocação, é a resposta de um chamamento, é a resposta de um convite. Nós não tomamos essa iniciativa, jamais o faríamos. Essa chamada de Deus que mexeu com a minha vida, naquele primeiro dia eu não tive noção de tempo e realmente eu me alimentei de cada palavra que foi dita, tanto no culto quanto depois na sala, estudando, e ganhei a revista. Levei para casa a revista. Depois tentava me lembrar com a Sueli como é que era o hino que nós tínhamos cantado lá. Quando terminou, o pastor veio cumprimentar e disse: o irmão já é crente? Tinha um vozeirão, era espanhol, né? Falava com sotaque. Eu falei: sim, eu já sou um crente, quero me batizar hoje, pastor. O pastor levou um susto. Aí, com muita paciência, disse: se o irmão não se importa, nós temos um grupinho que está se preparando para o batismo, temos uma classe que eu dirijo, um instrutor diretivo. Tudo bem, pastor, o que ele não disser, eu estou pronto. Se ele me batizasse naquele dia, eu estava devidamente pronto para as águas. Eu fui na igreja naquele dia, pensando que o pastor ia me batizar naquele dia. Mas tudo bem, foi tudo muito certo. Ele me orientou depois, me deu as primeiras letras, doutrina, caminhou comigo, as primeiras noções da nova vida. Ele foi me explicando de novo, repassando comigo a doutrina da salvação pela graça de Jesus Cristo, unicamente, sem obras. Ele foi repassando comigo a doutrina das ordenanças, o batismo e ceia, repassando comigo sobre a igreja, cada domingo uma lição diferente, cuidadosamente trabalhada e explicada, porque o pastor Garcia era uma pessoa muito criteriosa, muito estudiosa. Parte dos livros que vocês veem aí na minha estante pertenceu a ele. Era um verdadeiro autodidata, aprendeu inglês praticamente sozinho, fazia todas as suas pesquisas, as enciclopédias, os livros, os compêndios na língua inglesa, que na época era muito raro em português, bons textos de bom conteúdo teológico e doutrinário. Então foi muito bem orientado no começo. De certo modo eu caí numa armadilha, porque nessa igreja que eu não conhecia ninguém, estava alguém que me pescou. Mais tarde, ela estava lá, cantava no contralto. Isso foi meses, anos depois, que eu comecei a perceber que havia outras pessoas na igreja, não eu e o pastor, porque no começo eu estava tão ligado, tanta fome, tanta vontade de saber mais sobre essa nova vida, que realmente eu me concentrei muito nessa outra área. Eu creio que a identificação da minha vida com este salmo está nesta ansiedade que nunca se apagou. E na nossa vida de crentes, altos e baixos, os irmãos não precisam ficar tensos pensando: será que minha vida cristã é normal? Porque eu não tenho todas as vezes o mesmo ímpeto, eu não tenho todas as vezes a mesma vontade, eu não estou às vezes com a mesma fome, a mesma disposição das coisas espirituais. Será que eu sou normal? Certamente você é normal. Ninguém, nenhum homem na vida cristã, está na crista da onda todo o tempo. Nós estamos lutando
como salvos por Jesus Cristo, para viver melhor para Deus. Nós ainda estamos sendo trabalhados por Deus na formação do nosso novo homem, nosso novo caráter. Nós já existimos, nós já nascemos e estamos num processo de ser trabalhados por Deus, que a Bíblia chama de santificação. Então temos altos e baixos, os pastores também, os missionários também. Não precisamos ficar querendo passar a imagem dos super-homens, dos inatingíveis, daquelas pessoas que não têm problema nenhum. Temos problemas. As nossas vidas são exatamente iguais às vidas de vocês, e dependemos muito das orações de vocês para alguma coisa boa acontecer. Precisamos, como Moisés, ter as mãos seguras por Arão e Hur para prevalecer em alguma coisa. Estamos lutando como vocês lutam. Então, nos momentos de fragilidade, nos momentos que essa fragilidade mais se opera, mais se manifesta, são os momentos que eu procuro me lembrar da experiência lá no começo. A Bíblia chama isso de primeiro amor. Não é isso? Que expressão bonita, não é? Jesus usa essa expressão para a igreja de Éfeso. Eu tenho contra ti, falou para a igreja, que tu perdeste o teu primeiro amor. O primeiro amor é aquela paixão avassaladora do começo. O primeiro amor é aquela obsessão, que é a concentração do objeto do nosso amor nascente. Aquele impulso inicial, que se não for trabalhado, se não for renovado, se não for realimentado, ele se desgasta com o tempo e perde aquele brilho, aquela beleza inicial. Isso é verdade em relação a qualquer aspecto da vida que você considere. Pode ser uma profissão, você começa com muito entusiasmo, depois você veja as dificuldades, você arrefece um pouco. Pode ser com uma amizade, pode ser com um namorado, pode ser com a esposa, com o marido, e você começa com um grande entusiasmo, você começa realmente vidrado, né, aquela pessoa. E se você não alimenta, depois aquilo cai num desmerecimento, num esvaziamento, uma rotina até insuportável. E algumas pessoas acham que para reavivar isso precisam achar outra pessoa, começar com outra pessoa tudo de novo, porque já esgotou com aquela. E é por isso que muitas vezes existe o mito da grama mais verde. A pessoa procura reavivar esta emoção com outra pessoa, porque hoje se esqueceu de cultivar o primeiro amor, ou se esqueceu de renová-lo. Então, espiritualmente, assim também acontece quando nós nos convertemos. Quando acontece a conversão, senhores, é um fluxo muito grande, é uma intensa vivência no Espírito Santo. Esse primeiro amor, esse primeiro momento, essa redescoberta, esse nascimento, esse ser inserido pelo Espírito Santo no corpo de Cristo é uma paixão avassaladora, imensa, é algo que realmente atrai todas as pessoas. Mas a vida espiritual precisa ser cuidada e nós precisamos aqui e ali novamente permitir que Deus renove isso. Renovação não é um movimento, renovação não é uma moda, renovação não é um esquema de culto, renovação é um renovar da vida, é vida, renovar é vida, como renovamos o ar toda vez que respiramos. O que estamos fazendo? Renovando o oxigênio dos nossos pulmões. E há de nós se alguma coisa impede a renovação, não há vida. O que é o afogamento, senão a obstrução, ou a sufocação, ou o estrangulamento, senão a obstrução da possibilidade renovadora do ar nos pulmões? Então não é correto dizer que tal igreja é renovada. Não, ela é qualquer outra coisa. Renovada é a pessoa, renovado é o espírito, renovado é o coração, renovado é a alma, renovado é a mente, renovado é o entendimento, renovado é o zelo. E esta há de ser uma experiência cotidiana. Então eu me volto para aquele momento de aceitação de Jesus Cristo na rua, o
que aconteceu na minha vida naquela noite, a caminho da escola, que eu saí de casa de uma maneira e cheguei na escola de outra maneira. Eu saí da minha casa naquela noite para ter uma aula de trigonometria, e eu cheguei na aula de trigonometria, eu era outra pessoa. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, aconteceu alguma coisa na minha trajetória. No momento em que eu desci do ônibus na Praça Clóvis, atravessei a pé para ir para a Líbero Guadaró, ali na Praça do Patriarca aconteceu alguma coisa, que eu não era mais o mesmo garoto que entrou naquele prédio na Líbero Guadaró naquela noite. Eu estava realmente envolvido com Deus vivo e novo na minha vida. Eu estava com uma satisfação, um prazer, uma alegria, uma satisfação interior, um senso de completamento, de sentido de vida que nunca tinha experimentado antes. E na minha mão levava um folheto com alguns versículos que eu decorei naquela noite. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. João capítulo 11, versos 24 e 25. Decorei naquela noite. Não sei o que deram de trigonometria naquela noite. Então, nos altos e baixos, olho para trás e procuro sugar para o homem de hoje. Eu procuro sugar para o crente de hoje um pouco daquela plenitude, daquela doçura, daquele fluxo de vida, daquela paixão avassaladora por Jesus Cristo. Eu procuro sugar um pouco para o homem de hoje. Eu procuro voltar um pouco na minha experiência lá atrás. Ela é tão poderosa, tão marcante, ela é tão suficiente, ela é tão completa, que na verdade ela realimenta o homem que cresce, o homem que aprende, o homem que trabalha, o homem que experimenta. É por isso que esse salmo tem uma perda muito especial ao meu coração, porque mais ou menos é isso que o salmista sentia quando escreveu esse salmo. Esse salmo é atribuído por alguns estudiosos do Antigo Testamento a Davi. E Davi, nessa oportunidade, estaria fugitivo. Ele estaria por razões bélicas, por razões de guerra, por razões de ameaça séria de vida. Ele estaria fugitivo de Jerusalém. Isso poderia ser quando perseguido por Saul. Provavelmente, poderia ser quando perseguido por Absalão, o filho que quis usurpar o trono do próprio pai e levantou tropas contra ele, e Davi teve que fugir apressadamente à noite. Seja qual for a ocasião, nas fugas constantes de Saul, do ciúme de Saul, ou fugindo da espada do filho, o certo é que Davi se encontrava longe do centro do culto. Ele estava privado de frequentar o culto. Na verdade, quando ele se refere aqui os atos da casa de Deus, ou os tabernáculos, ele está pensando na tenda de Jerusalém, que era a tenda. Não estava o templo ainda. O templo foi construído por Salomão mais tarde. O filho dele vai construir um templo que Deus permitiu que fosse construído, Deus não mandou. Então, o que estava lá era a tenda realmente, estava armada, a mesma tenda que acompanhava no deserto, que Moisés montou, aquelas estruturas de madeira cobertas de ouro, e depois toda aquela cobertura de peles, aqueles tecidos nobres, aqueles enfeites, aqueles véus, e o pátio cercado. Então, essa tenda foi montada lá, pelo tabernáculo de Deus. Então, nessa tenda de Deus que se manifestava ao seu povo, e o centro do culto era ali. Então, ele está dizendo: Senhor, os teus tabernáculos são amáveis. Na verdade, ele está tendo uma nostalgia do culto, ele está tendo uma saudade do culto, está tendo
almejando, ele está como uma pessoa com muita sede, pensando numa fonte cristalina jorrando. Então ele está dizendo para o Senhor, desta ansiedade do seu coração. Ele faz uma poesia para Deus, quem sabe até talvez chorando, quem sabe até soluçando, por várias razões, né? Ou fosse a injusta inveja de Saul, ou fosse a ingratidão de Absalão, fosse qual fosse a razão, ele deveria estar muito esgotado, muito estressado, ele deveria estar muito deprimido. Então ele fala com Deus da maneira como ele sabia. Como é que ele sabia falar com Deus? Fazendo versos, fazendo poesia e fazendo música, letra e música. Então ele compõe. Os salmos são tremendas composições de homens afinados com Deus, que viveram grandes experiências, até mesmo experiências de pecado. O 51, por exemplo, uma experiência de pecado. E a partir desse pecado, a partir dessa queda escandalosa na vida de Davi, ele se arrepende, ele é perdoado, ele é renovado na comunhão, ele faz o Salmo 51, que é uma música, é um hino, uma poesia. Ele fala com Deus. Então eu gostaria de tirar aqui um primeiro pensamento para nós, que ser crente é viver nessa presença. Ser crente é viver nessa relação. Ser crente é viver nesse colóquio, nessa amizade, nesse referencial, tendo o Senhor nosso referencial. O Senhor aqui é chamado de Deus vivo, pessoal, um ser pessoal, poderoso, o Senhor dos exércitos. São vários, ele é rei, são vários títulos, mas na verdade é uma relação interpessoal. Davi não pode estar no culto junto com os irmãos ali, ele está fugindo, ele está longe dos tabernáculos. Ele começa a pensar o privilégio que ele tinha de poder adorar a Deus com os outros. Ele diz: Senhor, teus tabernáculos são tão amáveis, não faz bem para a alma estar com o teu povo em culto conjuntamente. Senhor, a minha alma suspira e desfalece pelos atos, o meu coração e a minha alma, a minha carne clamam pelo Deus vivo. O ser dele inteiro, alma e corpo, formando uma unidade indissolúvel. Nós costumamos pensar o que é a alma, o que é o corpo, é isso? Imaginamos que o homem é uma dualidade, corpo e alma, ou então corpo, alma e espírito. Mas o pensamento hebraico não tinha essa tríplice ou essa dupla divisão. Esse tipo de pensamento vem mais do grego clássico, que pensava em matéria e não matéria, parte material, parte não material. O hebreu não pensava assim. O Velho Testamento trata o homem como um ser integral. A ideia não é que o homem tenha uma alma, mas que o homem é uma alma. Interessante isso. Uma primeira noção de alma, Deus fez o homem alma vivente. Uma primeira noção de alma é movimento. A primeira noção de alma é movimento. Quando fala assim, nefesh, né? Pensa assim em movimento. Alma é movimento. Quando se pensa em alma, se pensa em nefesh, se pensa em uma essência de vida, em uma unidade de vida, que se completa em outra. Ou seja, esta unidade de vida, a parte isolada, ela vai sentir sempre uma insaciedade, ela vai se sentir não satisfeita. Noções
comparativas do Velho Testamento nos termos o coração ou a alma, vão na direção então de uma essência que nunca se satisfaz. Parece que Deus criou o homem para se satisfazer dele e nele, e encontrar a sua satisfação nele. Mas como Deus não pode ser capturado, Deus não pode ser sequestrado por ninguém, Ele não pode ser manipulado, nós precisamos estar sempre buscando a Ele, e sempre renovando essa constante busca, e nunca eternamente estaremos satisfeitos dele. Então a essência de viver com Ele é de buscá-lo, porque sempre a alma desejará tê-lo mais intensamente. Aí Davi se compara a um passarinho, ou o pardal e o andorinha. Eu creio que quando ele era pequeno, como todos nós, ele gostava de caçar passarinhos. Tinha o seu badoque, ou o seu estilingue, ou a sua funda. Onde vocês pensam que ele treinou a pontaria para acertar o Davi mais tarde? Melhor lugar era nos tabernáculos, e havia muito linho. E Davi perdeu muitas pedras porque os passarinhos se escondiam lá nos árvores. A pedra não atravessava a lona, então não podia acertar. Então ele fica pensando: olha, o passarinho que está lá dentro, o pardal que está lá dentro, a andorinha que está lá dentro, as minhas pedras não alcançam. Eu preciso tentar apanhá-los quando estão fora, porque estando lá dentro, as minhas pedras não alcançam. Por isso que ele diz: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe aos seus filhotes, junto aos teus altares, Senhor dos Exércitos. Ele diz como é bom estar na presença de Deus, como o culto, o ato de cultuar. Ele usa o tabernáculo como um emblema, ele usa o tabernáculo como um símbolo do que realmente deveria acontecer ali, né? Porque lona, pele de carneiro, madeira e ouro, essas coisas não louvam a Deus, essas coisas não glorificam a Deus, coisa não glorifica a Deus. Quem glorifica a Deus é pessoa, tá certo? Pedra, mármore, isso não glorifica nada a Deus, coisa não glorifica nada a Deus. Piano, púlpito, não glorifica a Deus. Quem glorifica a Deus é quem usa o púlpito, quem usa o piano, quem usa o microfone. Então ele está pensando poeticamente na adoração a Deus, no ajuntamento do povo para adorar um Deus presente, um Deus vivo, e então sentir-se seguro em Deus. É isso que ele deseja. Ele valoriza o culto com os irmãos, estar junto, estar ligado, estar conectado com o povo de Deus, traz essa segurança. Aí eu disse: Senhor, como são bem-aventurados, ou como é bem-aventurado aquele cuja força vem de ti. A força vem de Deus. Como é feliz aquele cuja força vem de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram nos seus carros a bateria arriada, e aí você quer dar partida e não dá. Aí chega alguém lá e faz uma chupeta. Já fez chupeta, Jonas? Já fez, né? Pega uma bateria, não é isso? E você faz a conexão com a outra bateria, a energia vem para o seu. Mais ou menos esta a noção de estar conectado, de tirar a força de Deus, de conseguir a força de Deus. E eu creio que é por isso que muita gente, muito religiosa, é fraca, porque a religião não dá força. A religião ensina a força. Se a força não vem de Deus, nós não a teremos. As pessoas mais fracas no tempo de Jesus não eram os pecadores que estavam lá, as prostitutas e as adúlteras. As pessoas mais fracas eram os sacerdotes, os fariseus e os escribas. Essas pessoas deslocaram tanto a sua atenção do Deus vivo para colocar na mecânica das coisas
que elas se esvaziaram totalmente do conteúdo nobre da adoração, e Jesus teve que chamá-los de túmulos caiados. Eles eram muito bonitos por fora, tinha uma correção por fora, tinha uma liturgia por fora, tinha uma forma de culto, eram criteriosos até nos dízimos, etc. Mas perderam a relação direta com o Senhor. Não tinham a força de Deus. Não tinham a força de Deus. E as palavras de Jesus, duras para estes homens, eram palavras de amor. Era a única maneira de acordá-los com esta realidade, era ser chocante. Por isso, as palavras de Jesus para os religiosos do seu tempo foram as mais chocantes do seu ministério. Para a mulher samaritana, para a mulher apanhada em adultério, para um Zaqueu que era um marajazinho, né? Aqueles dias. As palavras de Jesus foram palavras de ânimo. Não vou para sua casa hoje, vou ficar com você na sua casa hoje. Filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá, não pegue mais. Filha, você quer água que você vai beber, nunca mais vai ter sede, eu vou dar essa água para você. Mas para os homens da religião, Jesus chamava de raça de víboras. Isso é uma palavra muito dura. Raça de víbora. Você é uma raça de víbora, você é uma cobra venenosa. Ele está falando isso para o homem que está branco, com a veste branquinha. Ele passou a noite a roupa no ombro para ficar branca. Depois ele engomou aquilo. E ele vai saindo de casa. Se ele esbarra em alguém na rua, ele cobra aquilo de novo para trocar para o outro. Está impuro. É impressionante o que acontece. Essa pessoa fez pelo menos 2 jejuns naquela semana. Pelo menos 2 vezes ele passou jejuando naquela semana. Essa pessoa, quando recebeu o seu salário, ela viu lá até os centavos e ela fez a conta dos centavos. R$100 e 10 centavos, então ela deu R$10 e 1 centavo de dízimo. Ela dizimava os centavos. Essa pessoa orava 3 vezes por dia, no mínimo, em pé na rua. Essa pessoa dava esmolas. Quantas cestas básicas elas distribuíam? Impressionante. E a esta pessoa, o sacerdote que vivia ali, fazendo os sacrifícios, tinha uma roupa especial, diferenciada do povo, Jesus chamou de cobras venenosas. Não porque não os amasse, Jesus os amava muito. Até muitos deles se converteram mais tarde, Atos 2, 3, 4, você vai lendo e vai vendo, e até os sacerdotes obedeciam à fé. Muitos fariseus, Paulo, por exemplo, era um fariseu, se tornou maior que todos os missionários. Então, senhores, a força vem de Deus. Vamos redescobrir isso, nossa força vem de Deus. E sabe a oportunidade? Quando é esse pastor que eu posso fazer essa chupetinha aí, que estou falando da bateria, né? Pegar a força lá, que a minha está descarregada. É no culto que achamos isso. O culto se presta a essa renovação da nossa força. Nós temos que vir aqui antecipando: Senhor, eu quero a bênção de hoje. A bênção desse culto você nunca mais vai ter. Você nunca mais vai ter a bênção desse culto. Quem perdeu esse culto, perdeu essa bênção para sempre. Ele vai ter muitas outras, com certeza, mas a bênção desse culto é dele, não tem mais. As energias que vêm desse culto, vêm dele, não vêm mais. E se eu cheguei no culto e eu volto da mesma maneira, o meu coração não se fortaleceu, o meu espírito não se renovou, a minha fé não aumentou, o meu conhecimento de Deus, nada mudou, realmente não conectei realmente. Eu cumpri um ritual, mas ritual não supre a alma. Então eu fico no culto pensando: que força esse culto vai me dar hoje? A letra de cada hino, que mensagem está ali, o que está contendo ali, o que é que Deus está me falando? Na leitura devocional, o que é que Deus está me falando? Nas orações que os irmãos fazem, nas ênfases da igreja, nos desafios diante de nós, nas visões que Deus nos dá, das necessidades da obra dentro e fora. O que é que Deus está me dizendo? O que é que está funcionando realmente em termos de poder na minha vida, no culto? É incrível como as pessoas vêm e saem, às vezes até piores do que estavam, porque se não foram renovadas na carga, o pouco que tinha também se desgastou, ela está mais fraca. Mas Paulo sabia, bem-aventurado
bem-aventurado o Senhor, aqueles que habitam na tua casa, bem-aventurados, vão te louvar perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. A força dele está em ti. A força dele não está na liderança espiritual, a força dele não está em qualquer processo esotérico, não está num prisma de cristal, não está num mantra. A força dele não está numa campanha de 7 dias. A força dele não está no amuleto. A força dele não está no símbolo. A força dele está em Deus. Esse é bem-aventurado. Então temos que redescobrir, senhores, o prazer, a alegria, a emoção do contato pessoal com Deus. Isso comunica um calor. Viver a vida espiritual é viver uma paixão, é viver um romance, é viver um idílio, e nós temos perdido isso de vista. A Bíblia tem um livro inteiro que fala sobre o amor ao marido e à mulher. O livro de Cântico dos Cânticos é um livro inteirinho que fala de um idílio, de uma paixão integral do homem e de uma mulher, física inclusive. A linguagem de Cântico dos Cânticos é uma linguagem para nós ocidentais tão vívida que alguns acham que é um livro erótico. Mas não é um livro erótico, é um livro de amor. Amor integral, prazer integral, inclusive na beleza plástica do homem. Marido e mulher se amando integralmente. Passa todas as emoções da ausência, da saudade do outro, o arrepio quando o outro chega, todas essas coisas. A preparação para encontrar com ele, para encontrar com ela, não é isso? Tudo isso passa ali. A antecipação da chegada, tudo isso passa, tá? No livro. Orígenes, por exemplo, dos pais da igreja, não, aqui não é Jesus e a igreja, mas não é Jesus e a igreja. Não é, o livro de Cântico dos Cânticos não pensa em igreja. Eu não posso fazer essa hermenêutica, isso não é correto. Cântico dos Cânticos é o amor, é o idílio entre duas pessoas que se amam tremendamente. E tem um prazer, uma alegria, uma satisfação de encontrar o outro. É isso. Então nós podemos tirar daí realmente o seguinte lição: com Deus é medíocre, Jesus é noivo, a igreja é noiva, e então nós devemos amá-lo desta maneira. Ele quer ter prazer em nós, ele nos ama e morreu por nós, e ele espera a correspondência ao resultado. Vou concluir. Quando isso acontece, a vida se torna uma manancial. Ele vai dizer, como aquele que faz no deserto uma fonte, no deserto árido, faz dele uma manancial. Só assim a minha vida se torna uma manancial. A Bíblia diz que quando isso acontece, quando se tem prazer em Deus, o Deus vivo, nesse dia maravilhoso, é como as chuvas que enchem os tanques. O manancial, uma fonte, é água que vem de dentro, que brota de dentro para fora. A chuva é água que vem de cima, que tudo envolve. E então, quando nós nos alegramos em Deus, a nossa vida é envolvente. Nós vamos ser um facilitador. A nossa presença jamais será chata. A nossa presença jamais será uma presença repugnante. A nossa presença jamais será pessimista. A nossa presença jamais trará para as pessoas um malestar. Nós vamos ser como uma chuva gostosa que cai no deserto árido. Isso é você passa na segunda-feira, você passa na terça, na quarta, na quinta, porque senão não funcionou muito para você. Vão indo de força em força. Essas forças então são renovadas. Senhores, não há uma força só. Nós temos que ir de força em força. Por isso, cada culto, cada oportunidade é, na verdade, um novo influxo de força na nossa vida. Senão é um apagão espiritual. Senhor, mais vale um dia no teus atos do que em outra parte. Eu gostaria de estar na porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da liberdade. Senhor, se eu ficasse de fora, lá assistindo o culto lá fora, eu estaria mais feliz do que se eu estivesse na suíte presidencial do Waldorf Astoria. Se eu estivesse assistindo ao de pé na calçada, eu estaria mais feliz do que se me desse um prêmio de passar 1000 dias no Waldorf Astoria, o flat mais do show dos Estados Unidos. Câmara Presidencial. Já pensou você lá? Que mordomia!
O salmista falou: não, eu queria estar fora, pertinho. Não precisava nem estar lá dentro, sentado no banco com os irmãos. Lá fora, ouvindo o órgão cantar, o quarteto vamos cantar, o Rafael tocar, o coro cantar, os irmãos orarem, eu podia estar. Pai querido, queremos te agradecer, porque o culto está ao nosso alcance. Não temos nenhum Saul, nenhum Absalão, nenhuma espada, nenhum poder humano nos impedindo de estar junto com o teu povo, juntar-nos aos teus servos e recebermos força de ti, Senhor. Nada nos impede de estar sentados comodamente ao lado dos irmãos para levar as nossas vozes, dar respostas de adoração e de amor ao Deus que nos amou, Jesus Cristo. Nada nos impede, pelo menos nada de fora. Às vezes coisas de dentro. E nós te pedimos que abençoes a tua igreja, abençoes o teu povo, para que as coisas de dentro não se constituam em entraves, em isolantes desse contato eletrizante de nossa alma com Deus vivo. Desse contato maravilhoso, pessoal, coração a coração, vem as forças que precisamos para viver de segunda até o sábado. Para que a nossa vida seja lá fora uma bênção, nossa vida tenha o que dar, o que comunicar, o que transmitir, o que transportar, o que transferir para as pessoas tão perto de nós. Mas às vezes as nossas baterias estão tão descarregadas que não temos essa força para comunicar o testemunho. Que o culto de verdade, ao virmos a casa de Deus com essa antecipação, com essa paixão, com essa obsessão de desfrutar a presença do Senhor no meio do povo, que esse seja o nosso grande segredo, como foi do salmista, e tem sido de todos os crentes, de todos os tempos. Foram homens e mulheres que se tornaram íntimos de Deus, desenvolveram um amor experimental, um amor existencial, um amor provável ao teu lado em todas as circunstâncias. Renova o teu povo nesta noite, Senhor, no verdadeiro sentido da palavra renovação dentro da Bíblia, para que a nossa segunda-feira e até sábado, esse poder eletrizante possa passar por nós e abençoar outras pessoas. Nós oramos por Jesus nosso Senhor. Amém. O coro tem a palavra para nos despedir cantando.